Adeus, ano velho, feliz ano novo. Sim, finalmente 2023 está terminando. Rapaz, que ano difícil, mas um ano que também promete muito como um preâmbulo para 2024, né? Sempre bom a gente olhar para frente. No fim, cada ano que você viveu a mais nesse planetinha azul, meu amigo, é um ano para ser comemorado. Somos todos vencedores por estarmos chegando aqui vivos, sãos e salvos nessa reta final. Mas vamos aqui falar de carro, afinal, você está no canal do Cássio Cortes e aqui a gente vai fazer algo que na verdade todo o setor automotivo faz muito aí, prêmios, né, de melhor compra, melhor custo-benefício, carro do ano, da década, melhor SUV compacto de 70 a 75 mil, enfim, a galera vai fatiando isso aos montes aí, parece que de certa forma para tentar encaixar um carro de cada montador, às vezes me parece. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou escolher as melhores compras de 2023. Mas a Quatro Rodas já tem o melhor compra, né? Então a gente está fazendo aqui o Minhas Melhores Compras de 2023. Os 10 carros que eu, de acordo com os meus critérios, considero as melhores compras do mercado nacional esse ano. Foco principalmente nos carros lançados em 2023. São 10 carros ao todo, mas no fim, um aqui escapou que não foi lançado especificamente nesse ano, mas é porque a categoria dele é não é uma categoria tão rica assim em lançamentos. Então vamos lá, 10 lançamentos na ordem, ou melhor, 9 lançamentos e 10 compras, na ordem do menor ao maior preço, então do mais barato ao mais caro. Ah, mas não tem mais carro barato. Barato e caro, meu amigo, é relativo. Pro Elon Musk, nada é caro e nada é barato. Se você tem um jatinho Gulfstream G5 e troca por um menorzinho, um Gulfstream G3, você comprou um jatinho mais barato. Então guarde o seu piti aí. Vou fazer aqui então na ordem. E qual é o meu critério, né? O que eu procuro num carro? O que faz ele se destacar para mim na hora de fazer uma lista? Para mim, primeiro é o meu gosto, né? Isso é óbvio. Você está no canal do Cássio Cortes e o Cássio Cortes está elegendo as melhores compras, as minhas melhores compras de 2023. Mas em geral, há muito tempo não existem mais carros ruins no nosso mercado, né? No mercado mundial aí de países de renda média baixa para cima, como no nosso caso, não tem mais produto ruim, talvez com uma ou duas exceções muito específicas. Então, o que a gente olha, né? Qual é o carro que se destaca em relação à concorrência daquele mesmo segmento, né? O que está oferecendo mais pelo seu dinheiro no mesmo segmento? E aí, quais segmentos? Não tem segmento aqui, não tem critério. Eu fui pegando os carros que eu senti que se destacaram mais da multidão, colocaram a cabeça mais acima aqui em relação aos seus pares, independente de segmento. E lembrando que vale aqui o meu critério, né? O que eu gosto num carro. Estamos falando de comportamento dinâmico, estamos falando de qualidade de construção, estamos falando de design, estamos falando de tecnologia. Então, se você é super trunfeiro, mas esse carro aí que você escolheu não tem 2 semi-airbags no joelho do passageiro traseiro e o outro tem. Caguei. O importante aqui é o que é tesão. Tesão de guiar, tesão de olhar, tesão de curtir, tesão de ter. O carro que te recompensa quando você está dirigindo e te entrega muitas coisas, né? Em movimento, principalmente, mas também quando a gente olha aí para conforto interno, enfim, como o carro veste, como é o ambiente interno, como você se sente, enfim, que carros te fazem mais feliz, ou no meu caso, me fizeram mais feliz em 2023. Chega de enrolação, vamos aqui começar a nossa lista com o que é, para mim, o melhor carro abaixo de 100 mil reais do mercado brasileiro. Rufem os tambores para o nosso primeiro indicado. É um carro que custa R$ 99.990. Falei que tinha carro acessível aí abaixo de 100 mil reais. É o Peugeot 208 Allure Turbo. É o melhor carro abaixo de 100 mil no Brasil. Em relação ao Stile, né, que está acima, ele perde as rodas, né? O Allure tem rodas 16. Ele perde assistente de estacionamento, acho que algumas coisas de hadas, perde o iCockpit 3D, que é uma coisa que a Peugeot tem um imenso orgulho, mas que na prática, sinceramente, não faz muita diferença no seu dia a dia. Rodas menores, mas quem quer rodão gigante num carro, um hatch compacto aí com pegada popular, na minha opinião, o 208 Allure Turbo, ele é o carro que oferece o melhor comportamento dinâmico entre toda essa longa família aí de carros com o motor 1.0 turbo e o câmbio CVT da Stellantis, ou Stellantis, como os franceses costumam falar. Começamos aí com um carro abaixo de 100 mil, mas estamos falando de
pacote 1.0 CVT Turbo, 1.0 Turbo com câmbio CVT, tá aí o nosso segundo indicado um pouquinho acima em matéria de preço, e aí até isso já mostra como é competitivo o preço do nosso indicado número 2, o Citroën C3 Aircross versão Fuel 1.0 Turbo, seu por R$ 109.990 e é simplesmente o metro quadrado automotivo mais barato do Brasil. Só essa comparação direta, né? Você pode ter esse Powertrain 1.0 Turbo com câmbio CVT simulando 7 marchas no Peugeot 208 Allure com o melhor comportamento dinâmico a R$100 mil, bota 10 pau, pronto, você tem um ônibus familiar que leva 7 pessoas e olha, tem vídeo aí no canal, eu caibo no banco traseiro do C3 Aircross de 7 lugares, 7 lugares vai custar um pouquinho mais, tá chegando depois, mas é um carro muito grande, muito espaçoso pro preço que cobra. Mesmo na versão de 5 lugares, aí você está falando de um porta-malas de 500 litros em um SUV compacto, né? Você está falando de um carro que tem um acerto de suspensão muito interessante, né? O que a Citroën gosta de chamar aí de flying carpet, né? Você está voando no tapete voador aí do Aladdin. É muito rústico de acabamento, é muito rústico até de equipamento, né? Nessa versão aí Fuel de entrada. Mas qual é o propósito aqui? Muito espaço com custo acessível e custo running cost mesmo, né? Consumo, esse tipo de coisa. Uma compra muito racional, sem perder um pouco de design, um pouco de charme, né? Tudo que hoje o único concorrente verdadeiro desse carro, que é a Chevrolet Spin, não tem, né? A Spin, um projeto datado, um interior cansado, um powertrain cansado, né? O velho 1.8. Então, a Chevrolet tá dando uma mexida na Spin para 2024. Continua custando um pouquinho menos, mas vai continuar com o motor 1.8, então nessa categoria aí, se você é frotista, taxista, família grande, me parece que o C3 Aircross vem para ser a única alternativa de projeto realmente moderno, né, para um carro de 7 lugares mais acessível. Vamos elevar um pouco aí agora a régua de preço para a gente abrir a porta dos elétricos aqui. Qual o elétrico que entra aqui na nossa lista em terceiro lugar, o elétrico mais acessível da nossa lista? Olha, tem gente dando piti até hoje que eu sou um vendido para BYD, então o carro que vai entrar aqui não é o BYD Dolphin, não, é o GWM Ora Skin, que pelos mesmos R$150 mil do BYD Dolphin de entrada, oferece quase que o dobro da potência do BYD Dolphin de entrada, né? Tem 171 cavalos, tem um comportamento dinâmico esperto, vocês viram no vídeo a gente andando lá em Interlagos, e um acabamento interno bem superior ao BYD Dolphin. Eu gosto também do design externo do Ora Skin, apesar de ter essa questão um pouco derivativa ali na frente, mas algumas soluções de design bem originais, né, como a lanterna traseira embutida ali, eu acho bacana, e o design um pouco mais sóbrio, né, do que os BYD parece que querem ser muito originais no interior. O Ora com o interior um pouco mais convencional e também com materiais superiores ao BYD Dolphin se coloca acima aí. Para mim é a melhor porta de entrada no carro elétrico no mercado nacional hoje. Terceiro lugar na nossa lista, GWM Ora Skin. Mas não, elétrico, eu não quero, viva a gasolina, queimar combustível fóssil, vamos esquentar o planeta, né, turbo, e dane-se as futuras gerações. Tudo bem, tem um carro na faixa de 150 mil para você, que também é bastante interessante. Eu poderia colocar aqui como quarto da nossa lista o Pulse Abarth, mas não vou. Vou colocar o Fastback Abarth, que custa um pouquinho mais, seu por R$ 159.900, e é literalmente a BMW X4 da classe média, né? Um carro que oferece muito espaço, porta-malas de 600 litros, com um temperamento esportivo bacana, um carro que tem uma pegada. Quando você bota na pista, falta um pouco de gripe, né? Vocês viram o vídeo no canal, a gente andando lá na Capoava, mas numa estradinha de serra é uma delícia, é um carro que tem a pegadinha esportiva, com o botão Poison ali, um ronco mais esperto. Vem aí o kit Mopar, né? Tanto para Fastback quanto para Pulse Abarth, vai jogar a potência desse carro para 220 cavalos. Aí você vai poder ter, digamos que você compre o Pulse e jogue o kit Mopar, vai sair mais ou menos o preço aí de um Fastback Abarth por R$160 mil. Você vai ter um carro com uma suspensão esportiva e um interior muito legal, patamar ali. A Fiat deu uma bela elevada no patamar do interior dos irmãos Abarth aí em relação às versões padrão, e com 220 cavalos, mexendo em escape, ronco. Olha, sim, ter o câmbio automático, não é um carro para track day, mas é um carro que tem meus amigos, a BMW X4 da classe média é um carro que tem um temperinho esportivo muito interessante para quem precisa de um carro familiar. Agora, se você
não precisa de porta-malas, você não precisa de mais espaço, você não tem família, você é quem comprava esportivo antigamente, né, que é o jovem, só que hoje em dia o jovem não tem mais dinheiro para comprar um esportivo, porque a renda do jovem não acompanhou, né? Mas aí, se é o seu caso, você não precisa de espaço, aí eu iria de Pulse Abarth, né? Para mim é um carro mais bonito, né? O Fastback tem alguns ângulos que ele funciona bem, outros que nem tanto. O Pulse Abarth é mais bonito e mais barato, principalmente o Pulse Abarth branquinho, me fala ao coração, mas no overall aqui, olhando o que oferece, né? É um carro muito versátil o Fastback Abarth, ele te dá muito espaço com um tempero esportivo, coisa que carros premium dão historicamente, carros como uma BMW X4, mas aqui custando menos da metade, um custo-espaço-performance muito interessante. Voltando aos elétricos, quinta posição do nosso ranking, estamos falando do que é de longe o melhor custo-benefício do mercado premium brasileiro, principalmente quando a gente fala de carro elétrico. Estamos falando do Volvo EX30, que nem chegou ainda no Brasil, mas já se destaca muito da concorrência. E sabe qual versão do EX30 eu recomendo? Eu recomendo a de entrada, a de 219.950, que tem menos autonomia, né? 340 km, as versões mais caras, a versão Ultra de topo lá tem até 480 km de autonomia, mas a diferença de preço é significativa também. Quando eu olho aqui para a oportunidade de você ter um design, uma qualidade de construção, uma segurança de Volvo por 220 mil reais, me parece um custo-benefício muito interessante, e os 340 km eles são suficientes para 99% do uso real do elétrico, que é uso urbano e uso para viagens rodoviárias de pequenas distâncias, raio de 1 hora e meia no máximo. Se você precisa andar muito mais que isso no mesmo dia, você quer andar 4, 5 horas no dia, o carro a combustão vai continuar sendo mais vantajoso que o carro elétrico. E aí, você ter 340 ou 480 km de autonomia, acho que não muda muito. Eu acho que o Volvo EX30, tenho certeza que isso é um dos grandes motivos do sucesso de vendas que ele está fazendo. Ele é um grande carro de entrada no mundo elétrico para quem tem bala para ter 2 carros e ter como segundo carro elétrico o GWM Ora, a mesma coisa, só que num patamar de preço um pouco menor. E aqui você realmente está entrando no mundo premium de design, de inovação, de tecnologia, de qualidade de construção, de segurança. Então, me parece um carro extremamente atraente aí em custo-benefício. E estamos falando de motor traseiro, 272 cavalos, tração traseira, sobrando design nesse carro, né? E para quem viu recentemente o vídeo do C40 Plus com a tração traseira, faz muita diferença a tração traseira, liberando ali o eixo dianteiro, o eixo esterçante das forças de tração, torna o carro muito mais na mão, muito mais gostoso de guiar, uma sensibilidade muito bacana para quem gosta de dirigir. Já tem muito carro elétrico com uma experiência sensorial muito legal. Outra coisa, o EX30 não pesa muito mais do que um SUV médio a combustão equivalente, esse outro trunfo aí das novas gerações de elétricos, com baterias cada vez mais leves. A diferença de peso entre um carro a combustão e um carro elétrico equivalente estão ficando muito próximas, e isso se reflete no comportamento dinâmico muito legal do EX30. Saindo de SUV premium elétrico para o que é quase o oposto em matéria de espírito aqui do segmento, para mim, estamos falando da Ram Rampage Rebel, a versão de entrada, mas com o motor Hurricane, sua por 254.790, deu uma bela subida de preço desde o lançamento esse carro aqui. A Rampage Rebel, para mim, versão de entrada, um pouco mais barata, é a melhor picape média do Brasil. Ah, mas ela não é média. Sim, 90% das pessoas que compram uma picape média não precisam de uma picape média, não precisam de um chassi e nem sabem disso, de certa forma. De quebra, você tem aí um 0 a 100 em 6.8 segundos. Eu acho a Rebel a versão mais interessante da Rampage, porque ela traz os pneus de uso misto, porque o legal de ter uma picape é você poder brincar um pouco mais no off-road, pegar uma estrada de terra. São picapes, todas as Rampage, né, que tem tração integral, então aproveite essa tração integral para você poder, sei lá, tá em Ilhabela, faz a trilha de Castelhanos lá pro outro lado sem se preocupar. A Rebel entrega isso, coisa que, por exemplo, a RT não entrega. E a distribuição de equipamento da linha Rampage é muito... As coisas que realmente importam estão desde a versão de entrada. Eu não vejo muito sentido em subir. Até esteticamente eu acho a Rebel mais bonita. De quebra, com o Hurricane você tem aí uma aceleração de 0 a 100 em 6.8 segundos. É de novo, também um custo-benefício performance, né? O benefício de uma picape sem chassi, porque você que compra a picape média muitas vezes não precisa do chassi, num pacote muito coerente. Eu acho a Ford Maverick, tem até uma menção honrosa, é um outro carro que tem
uma dinâmica muito mais legal até que da Rampage. É um carro que tem um desempenho muito bacana, é até mais barato, mas eu acho que no segmento de picape a marca Ram ainda pesa muito, vai ser muito mais fácil depois na revenda. E eu acho que o interior, né? Esse negócio de revenda eu não me preocupo muito, mas eu acho que o interior da Maverick versus da Rampage é um degrau grande aí. E aí nas versões Hurricane a Rampage entrega mais desempenho também, né? Mas se você faz parte dos outros 10%, os que realmente precisam de um chassi que tem uso verdadeiro para uma picape média, aí a melhor picape média do Brasil hoje, em matéria de custo-benefício, chama-se Ford Ranger XLS V6, sua por R$ 279.990, popular 280 paus. Inclusive, você vê que as versões 2.0 da Ranger nova são muito interessantes também. Elas caem, aterrissam ali bem em cima da própria Rampage, né? Mas com menos desempenho, claro, né, na versão 2.0. Na versão V6 você dá um salto aí de grana. E por que não as versões 2.0 ou as versões 4x4 mesmo 2.0? Porque o sistema de tração AWD da nova Ranger é muito bacana, a tração on demand, faz bastante diferença. A versão XLS AWD V6, ela te entrega todo o pacote técnico que torna a nova Ranger a referência entre as picapes médias no Brasil hoje. Então, uma qualidade de suspensão, de rigidez estrutural, de construção muito acima das demais picapes médias hoje, mas sem os gueri-gueris, as perfumarias que levam a versão limited lá para 320, 330 mil reais. Então você pode ter toda a parte realmente importante da limited, né? Estamos falando de powertrain, estamos falando de equipamento em grande parte também, né? Tem a tela grande do multimídia e tudo mais, mas sem as perfumarias para você economizar 40 mil reais. Melhor picape média do Brasil hoje, sem sombra de dúvida, em matéria de custo-benefício, Ford Ranger XLS V6. Vamos lá para o oitavo lugar. Aqui eu falei que escapou um carro que não é lançamento propriamente, mas um carro bastante recente ainda, né? Eu, com o turbinho aqui que está dando uma bela bodeada depois do almoço, recebendo a companhia do Noah muito em breve, né? A gente está muito de olhar aí para um carro de 7 lugares, 3 fileiras, né? Porque você precisa ter papai e mamãe, depois precisa ter sogra e Noah, e aí onde é que vai o turbo e as bagagens? Precisa de mais uma fileira, né? Então a gente está namorando algumas coisas. O Tiguan chegou aqui, está chegando novo no nosso mercado, mas é um segmento que não tem tanta novidade assim, e eu continuo achando, né? Inclusive, depois de uma bela experiência em Jericoacoara esse ano, eu continuo achando o Commander Diesel um carro que entrega muito quando a gente compara aí com as outras opções de 7 lugares, né? Tem a robustez do diesel, do torque, tem o 4x4, é um carro que encara dunas, né, em Jericoacoara, como a gente mostrou esse ano. Te dá essa versatilidade que eu falei da Rampage Rebel ali, tá em Ilhabela, bora fazer a trilha de Castelhanos. No fim das contas, tudo isso tem também design, tem tecnologia. É um carro que se torna o ônibus escolar, aí, o ônibus familiar mais lógico do nosso mercado. Custa 302.990, isso é muito caro? Sim, mas também não, né? Porque na prática a gente sabe que a Jeep é muito agressiva com a venda para CNPJ. Eu, como jornalista autônomo, tenho CNPJ, né? Ele está falando de um desconto de 10%. Na prática, ou seja, tira aí 8, 9% na verdade, né? Mas estamos falando de 275 mil reais, vai, por um Commander Limited. E aí, quando você vai para o mercado de seminovos, você pega esse carro com baixa quilometragem, 20, 30 mil quilômetros, um ano de uso, por 240 mil reais, 220 mil reais, às vezes até um carro com maior quilometragem, porque ele reflete a desvalorização do preço com o CNPJ, que é praticado em 80% das vendas, e não do preço de tabela, né? Então, quando você olha para o carro vendido com desconto, ele está realmente acima dos concorrentes. Mérito aí da política comercial da própria Jeep em relação ao CNPJ. Você tem a capacidade de um 4x4 diesel em tempos de caos planetário, né, de enchentes. Agora, voltando do Porsche Fest em Interlagos, a gente pegou uma enchente, um temporal horroroso, árvores voando, literalmente saindo de Interlagos. A gente estava com o nosso XC40, que é o quê? Um carro com tração integral e alto. A gente conseguiu escapar das enchentes, em certos momentos mais críticos, até subindo por cima de calçada para poder escapar da água e tal. E a gente chegou em casa são e salvo. Eu acho que no Brasil, com a mudança climática, cada vez mais você ter na garagem pelo menos um carro 4x4 com bastante capacidade faz bastante diferença no seu dia a dia. Aqui, uma outra menção honrosa, né? Tá vindo aí o Commander Hurricane. Então, eu falei de um carro que... Esse é o único carro da nossa lista que não foi lançado em 2023, mas ele tem um lançamento importante para 2024. Por isso, ele entrou aqui. Eu acho que o Commander Hurricane vai ser
a opção aí para quem busca um carro nesse perfil. Seguindo aí, estamos quase no finzinho aqui, 9º colocado na nossa lista, o último dos moicanos, Honda Civic Type R por R$ 429.900. O único concorrente de verdade desse carro em matéria de sensorialidade, em matéria de purismo na hora de guiar, é um Cayman On Boxster 2011, 6 caneco aspirado manual, que é o último ano do Boxster Cayman manual no Brasil, 2011. Não tem concorrente. O GR Corolla, ele é um carro que custa uma coisa parecida, tem uma ficha técnica parecida, e é um carro animal, incrível o GR Corolla, mas ele não entrega a mesma coisa, assim, essa conexão homem-máquina old school, muito purista, que o Type R entrega. Então, é um carro muito caro, é um Civic de R$ 430 mil, não é de custo-benefício que a gente está falando, sim, aqui, e sim de um purismo mesmo, de uma coisa que está em extinção, de uma coisa que vai acabar, né? Esses carros são os últimos dos moicanos, são os últimos esportivos puros, sem filtros e sem eletrificação. É um carro que nasce colecionável e por isso é um carro que para mim continua valendo a pena o investimento. É um carro que daqui a 10 anos vai ser o carro cultuado em qualquer encontro de carros aí e mesmo num ticket de entrada muito alto. Não é que ele se justifica, mas ele continua sendo uma compra interessante. Agora rufam os tambores para nossa última indicada, que é um carro num perfil muito parecido. Você vai achar que eu sou maluco, mas a Ford Ranger Raptor por R$ 448.600, não tão distante, né, do Honda Civic Type R. Também é um carro que já nasce colecionável e é possivelmente o melhor esportivo do Brasil, porque a quantidade de vezes que você efetivamente vai poder utilizar a característica esportiva da Ranger Raptor versus de um Civic Type R, a Ranger Raptor é um esportivo profundamente utilizável no caos brasileiro, no asfalto ruim, no piso ruim, poder curtir uma estrada de terra de um jeito diferente, poder realmente acelerar no off-road como a gente fez no campo de provas da Ford lá em Tatuí. É um carro apesar de ser um slogan da Hammer, né, e não da Ford, mas a Hammer quando surgiu lá nos Estados Unidos, o slogan era Like Nothing Else, né? Não existe nada como. E não existe nada como a Ranger Raptor no nosso mercado. A Hilux GR Sport é um concorrente distante, porque tem um pouquinho de talento a mais na suspensão para essa pegada de sustentar altas velocidades no off-road, mas não se compara com o que a gente tem na Ranger Raptor e principalmente não se compara em matéria de desempenho, né? O motor ali da Hilux, o 0 a 100 da Raptor é basicamente um pouco mais da metade do da Hilux e aí estamos conversados. É um carro que tem uma qualidade também de acabamento interno, de equipamento, enfim, é um carro extremamente capaz em muitas circunstâncias e isso justifica para mim o preço de R$ 448 mil. Ele oferece a maior performance de qualquer picape no Brasil, incluindo as full size, com uma capacidade off-road que nenhuma full size tem e uma praticidade de espaço, né? A picape full size, ela tem aquela mística do V8, né? Das Ram 1500, F-150, Silverado, mas num tamanho que torna ela quase que inutilizável dentro de São Paulo, né? A embalagem de picape média da Ranger Raptor faz ela ser mais utilizável em muitas circunstâncias a mais do que as full size. Full size mesmo, meu amigo, se você precisa rebocar, aí sim ninguém consegue competir. Mas tá aí a minha lista, as 10 melhores compras de 2023 do mercado brasileiro. Você concorda, discorda? Deixe o seu piti, deixe o seu apoio aí, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e nesse fim de ano, muito obrigado para quem assistiu, para quem curtiu, para quem comentou e para quem siga assistindo, curtindo e comentando para você continuar com a gente em 2024. Compartilhe também, fale para seus amigos. Sabe que até hoje eu caminho na rua e encontro pessoas que falam: eu não sabia que você tinha um canal, que você tinha saído do Acelerados. Cuidado para não ficar com fama de atrasado. Isso acontece com algumas pessoas. Já estamos aí há 2 anos em voo solo, né? Estamos indo para o 3º ano de canal. Se você conhece aqueles amigos que ainda são mais desligados, assim, talvez não estejam sabendo, compartilhe o nosso conteúdo com eles. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço e um grande 2024 para todos nós.